4 de julho, Santo Urico Bispo, do ano de 973. Santo Urico, ou Odarico, é uma das figuras mais salientes do episcopado alemão do século X. Pertencente à alta fidalguia do país, teve por pais o Paulo e Tetringa, duquesa de Quiburgo e de Lingen. Tendo a idade própria, frequentou a escola de São Galo, onde fez os estudos humanistas, recomendado por mestres e amigos. Foi recebido na corte palacial do eminente bispo Alberto de Augsburgo, que introduziu o inteligente jovem nos trabalhos da administração dos bens da diocese. Em Roma, para onde tinha feito uma peregrinação, teve a notícia da morte do bispo e disseram-lhe que viria a ser-lhe sucessor. De volta para Augsburgo, já encontrou um novo Anchite na pessoa de Ristin. Também este morreu e Eurico foi apresentado ao imperador Henrique I como candidato idôneo à sede episcopal de Augsburgo. De acordo com a praxe daquele tempo, recebeu das mãos do imperador o báculo e a mitra, insígnias do poder episcopal, fazendo por sua vez a promessa de fidelidade ao monarca. Como bispo, era exemplaríssimo no cumprimento dos seus deveres. Segundo São Paulo, o primeiro dever do bispo é ser medianeiro entre Deus e os homens, pela oferta de orações e sacrifícios. Santo Urico era homem de oração. As primeiras horas do dia eram dedicadas à oração e ao sacrifício divino. Do mesmo modo, terminadas as completas, retirava-se para passar o resto do dia rezando. Manifestava um talento extraordinário em organizar festas eclesiásticas. A todos edificava pela piedade como pela dignidade em que celebrava o santo sacrifício da missa. Fidalgo de alta linhagem, tinha o palácio aberto para todos que quisessem recorrer-lhe à hospitalidade. Clérigos e religiosos achavam cordial agasalho em casa do nobre prelado. Os grandes do país eram recebidos com todas as honras devidas e ricamente galardoados, saíam do palácio do episcopal senhor. No meio e apesar do esplendor da corte, Eurico não se esquecia dos pobres, pareciam ser os amigos prediletos do santo bispo. Íntimo era o laço que o ligava ao clero e ao povo. 2 vezes por ano reunia todo o clero e cada ano percorria a diocese. Uma chaga na vida política daquele tempo era a investidura, sistema governamental que favoreceu muitos abusos e grande mal fez a Igreja de Deus na Europa. Os bispos eram grande parte também príncipes seculares, como tais, vassalos do imperador, obrigados a prestar-lhes os serviços. Judiciário, militar e pecuniário, serviços estes que o imperador recompensava com a investidura, isto é, a entrega do báculo e da mitra, símbolos do poder pontificial. Este sistema era injusto e pernicioso, e a má influência só lhe podia ser atenuada tendo no poder homens retos, respeitadores dos direitos eclesiásticos. Otão era um deles, e a Igreja Católica na Alemanha conta diversos santos, entre os bispos por ele eleitos e elevados ao poder episcopal. Assim não era difícil a Eurico dar a César o que era de César e ser fiel servo do imperador. A Eurico eram aplicáveis as palavras de São Paulo, que São Paulo dirigiu a Tito: convém que o bispo seja sem crime, como o dispenseiro que é de Deus, que não seja soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem propenso a espancar, nem amigo de sórdidas ganâncias, mas que seja hospitaleiro, benigno, sóbrio, santo, homem de temperança, que abrace a palavra da fé, que é a segunda doutrina, para que possa exortar conforme a sã doutrina e convencer os que a contradizem. Tito 1:7. Embora não fosse monge, era grande amigo dos religiosos. Os conventos da diocese recebiam-lhe frequentes vezes a visita e grande zelo tinha pela conversão, não só dos bens das casas religiosas, como também do espírito religioso nas missas. Entre o povo deu grande impulso às romarias e ao culto das relíquias dos santos. O episcopado de Eurico pertence ao século em que o cetro da Europa se via constantemente inquietado pelas invasões dos húngaros. Todos os anos, na época da colheita, viam as hordas ainda bárbaras devastar as planícies e vales do Império Alemão. Embora abatidos por diversas vezes, os imperadores alemães não tinham conseguido ainda uma completa vitória sobre aquele inimigo cruel. Chegou o ano de 955 e com ele mais uma invasão tão formidável que Otão, o próprio Otão, vencedor de tantas batalhas, chegou a desanimar.
Eurico, com seus homens, aparou o primeiro choque dos bárbaros contra a cidade de Augsburgo. Quando a luta se tornou mais encarniçada, viu-se o bispo a cavalo no meio dos combatentes, sem armas, só revestido de estola, animando os homens a resistir e defender a cidade contra os pagãos. Veio a noite. De lado a lado foram tomadas as providências para o novo ataque. No dia seguinte, Eurico era incansável, pondo a cidade em condições de poder valorosamente se defender contra a onda furiosa dos atacantes. Bem cedo celebrou a Santa Missa, na qual deu a Santa Comunhão aos soldados. Os húngaros começaram a luta com toda a fúria. Repentinamente, porém, desistiram, retirando-se apressadamente ao seu acampamento. Célebre tinha corrido a notícia da chegada de um grande exército do imperador Otão. Os húngaros prepararam-se para oferecer batalha. Eurico uniu suas forças às do imperador. O dia 9 de agosto de 955 era dia de jejum para todos os combatentes cristãos, e Eurico, na presença de Otão e todo o exército, celebrou missa solene. O dia 10 de agosto trouxe a decisão, a vitória e liberdade dos cristãos. Os húngaros, apesar de resistência desesperada, foram derrotados. Otão fez a entrada triunfal na cidade de Augsburgo, onde foi recebido pelo bispo, cujo irmão e sobrinho tinham morrido na batalha. O exército dos húngaros dissolveu-se e os chefes principais terminaram a vida em Ratisbona, na forca. Nunca mais os húngaros ousaram pisar o solo alemão e o império desde aquela data ficou livre das suas invasões. No império inteiro reinou grande alegria, e na boca de todos estavam dois nomes só, o de Otão e o do grande bispo Eurico como salvador da pátria. Eurico viveu ainda 18 anos. À medida que se aproximava do fim da vida, redobrava as orações e penitências. Servia-lhe de leito o chão e o cilício fazia parte do seu vestuário. Em 972, fez terceira viagem a Roma, onde se encontrou com o Papa João XIII. Na volta visitou em Ravenna o amigo imperial Otão, que o recebeu com suma alegria. Foi-lhe reservado grande desgosto na pessoa de um sobrinho seu, Adalberto. Precisando de coadjutor, apresentou este ao imperador e Otão o aceitou como candidato ao episcopado. Sem ser sagrado bispo, Adalberto começou a exercer as funções episcopais, que causou grande escândalo, pelo qual Eurico teve de responder perante os bispos reunidos em Engerim. Adalberto, para não incorrer na grande excomunhão, renunciou e morreu pouco depois repentinamente. Eurico sentiu chegar a hora de despedir-se deste mundo e preparou-se para a morte de maneira que edificou a todos. Perguntado que bispo queria que lhe fizesse o enterro, respondeu que Deus não deixaria de mandar um. Num domingo ordenou que lhe trouxessem todos os seus bens. Eram apenas alguns roquetes, uns panos de mesa, 2 capas e 10 solidéus de prata. Tudo isto mandou repartir entre o clero e os pobres. No dia de São João Batista, celebrou a derradeira missa. Na noite de 4 para 5 de julho, mandou espargir em forma de cruz cinza sobre seu quarto, e sobre ela se deitou. Nessa posição humilde, enquanto os clérigos cantavam as ladainhas, entregou a alma a Deus. Eurico morreu a 4 de julho de 973, na idade de 83 anos, no 50º ano da vida episcopal. Como o santo predissera, chegou inesperadamente o bispo São Wolfgango, que lhe fez o enterro eclesiástico com todas as honras e depositou os restos mortais do amigo na igreja de Santa Afra. O terceiro sucessor de Eurico, na sé do bispado de Augsburgo, o bispo Luitoff, conseguiu do Papa João XV a canonização do seu antecessor. Santo Eurico, rogai por nós.